Bom, então vamos para o que interessa. Primeiramente aí, minhas desculpas por ficar tão longe do canal. Como vocês sabem aí, eu tô tentando construir a minha base e me preparando aí para mais 4 anos de Bostil. E se você se importa que eu fale Bostil, por favor, saia desse canal. Acho que esse canal não é para você. Mas eu tenho ficado fora por um bom tempo porque eu tô preparando a minha base de fato. E eu já mostrei até algumas fotos para vocês. Eu vou compartilhar de novo aqui uma pequena imagem do meu estoque, tá? Você pode ver que tem alguns tipos de alimento aqui. Eu vou falar aí ainda sobre isso com vocês hoje, tá bom? E, cara, o YouTube é bem complicado, né? Você vê que eu perdi inscritos por postar menos vídeos. E a vida é assim, de fato. Se você não trabalha, você não ganha. O bom e velho capitalismo. Bom, e de cara já tenho que falar pra vocês que eu voltei a fazer vídeos da maneira tradicional, tá? Esse vídeo aqui vai ser no estilo mapa mental. Então, você que gosta aí de mapa mental, né? Você que quer saber aí a minha opinião sobre as coisas em assuntos mais profundos, bom, provavelmente esse vídeo é pra você. Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai falar de muita coisa até chegar naquele ponto onde eu mostro pra vocês um pouco do meu estoque e falo um pouco sobre ele, tá? Como se preparar para mais 4 anos de PT? Bom, acho que a gente pode começar o vídeo, mesmo que nós não estamos nos falando com tanta frequência, né? Eu sei que a gente consome o mesmo tipo de conteúdo, mas eu acho que a gente pode começar o vídeo falando sobre o Flávio Bolsonaro, né? E todo esse rolo dele com o Vorcaro e o Banco Master e por aí vai. Não sei se vocês lembram, há 3 anos atrás eu postei um vídeo aqui no canal onde eu disse que, cara, independente de quem ganha a eleição, esse país aqui não vai pra frente. Só que a verdade é que os dois lados não são exatamente iguais, tá? Diferente do que muitos tentam colocar na cabeça de vocês, eu sou um cara que acredito fielmente que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, tá? Inclusive Lula e Flávio Bolsonaro. Então, a minha visão sobre as coisas é que, embora o Brasil vá piorar, assim como praticamente todos os países do mundo, com o Flávio Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa que não seja do sistema, não que eles não sejam do sistema, todos são do sistema, tá? Mas qualquer pessoa que não seja do sistema vigente dos últimos 30 anos, as coisas vão piorar de maneira mais lenta, tá? Então, quando eu falo aqui que, pô, eu não queria que o Lula ganhasse a eleição, é porque simplesmente eu acho que com o Lula a gente vai se fuder mais rápido, tá? É só essa a minha opinião. Mas assim, de fato você tem que estar preparado para os próximos 4, 8, 16, 32 anos de qualquer maneira. Acredite, as coisas vão piorar. Bom, outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que, embora esse vídeo tenha uma visão um pouco pessimista das coisas, é importante que você saiba que a questão do mundo piorar ou não vai muito do que você enxerga todo santo dia. Tá? Então, assim, quando eu falo que o mundo vai piorar, que o Brasil vai piorar, eu estou falando no sentido global, no sentido macro da coisa, tá? Eu estou ignorando o micro, porque no micro eu entendo que existem pessoas que estão muito bem, tá? Então, eu conheço pessoas que nos últimos 4 anos melhoraram drasticamente de vida, tá? A minha vida também melhorou. E é preciso a gente saber separar o micro do macro, tá? Então, o seu micro, se Deus quiser, cara, estará tudo bem, você ficará bem nos próximos anos, mas o macro com certeza vai piorar, tá? Bom, dito isso, sabemos que não importa quem ganha a eleição, nós estamos fudidos. Com um, nós seremos fudidos de maneira mais rápida e com o outro seremos fudidos um pouquinho mais devagar, tá? Vai ter um pouquinho de vaselina. Mas e por que esse país chegou nessa situação? Bom, 16 aninhos de PT. Tá bom ou quer mais? Vamos pra 20? Cara, não tem como não falar isso, mas o socialismo destrói riqueza, tá? Isso independente do lugar onde você esteja. A gente, nesse vídeo eu ainda vou falar sobre sair do Brasil, mas uma coisa que eu acho muito interessante, isso porque eu já tenho uma idade, já tenho uma vivência, é que todo lugar é bom, cara. Todo lugar é bom. Até chegar um governo socialista lá. Aí aquela porra passa a não ser boa, tá ligado? Então,
Enfim, eu não sei se sair do Brasil seria a melhor das opções. Ah, então, independente do que aconteça, cara, isso aqui é resultado de 16 anos de PT, tá? E entenda que ninguém vai mudar alguma coisa de fato. Nenhum dos candidatos que estão aí se colocando como pré-candidatos à presidência falam em diminuir impostos, tá? E, de fato, os Bolsonaros e o Lula não são iguais, na minha opinião. Todos são ruins, mas o Lula é o pior de todos, cara. O Lula, ele é capacho dos judeus e isso não tem o que fazer, tá bom? Mas enfim, vamos pro que interessa. O que a maioria das pessoas está fazendo em relação a tudo isso? Basicamente, as pessoas estão vivendo no automático. Então, quando você olha aí pro lado, e eu sou um cara desses que olha pro lado e vejo as pessoas curtindo foto da Virgínia, preocupada se ela tá namorando com o Vinícius Júnior, tá assistindo Copa do Mundo. Cara, tinha papo de 1 milhão de pessoas na live da Cazé TV, da GE, lá no YouTube, cara. Lá no YouTube não, né? Aqui no YouTube, pra saber quem ia ser convocado ou não. E, cara, isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. A coisa mais interessante de tudo isso é você perceber que em um ano de Copa do Mundo, nós nunca tivemos um time tão ridículo, tão fraco. Só que ao mesmo tempo, graças às redes sociais, o engajamento em cima de tudo que fala sobre Copa do Mundo é absurdamente estrondoso. Então, assim, não é questão de qualidade, né? Porque se fosse qualidade, porra, as pessoas iriam estar desanimadas, não iriam curtir a Copa. É questão mesmo de colocar uma venda nos olhos das pessoas ali e viver no modo automático, né? Foda-se, tá ligado? Deixa que a mídia controla a gente. Vamos curtir, vamos beber e dane-se o resto, tá ligado? Ou seja, o amor do Brasil por futebol e Copa do Mundo, ele não se explica através do esporte, através de desempenho, porque o desempenho é pior. Mas é tudo uma questão de quanto a mídia consegue te entreter e te iludir, tá? Então, basicamente, é assim que as pessoas estão vivendo no modo foda-se, né? Algumas no modo foda-se porque não conseguem mudar a própria realidade, outras no modo foda-se porque simplesmente não enxergam que a realidade é uma bosta de fato e que daqui a alguns anos elas provavelmente estarão comendo gato ou cachorro. Bom, e aí vem a grande pergunta que vocês me fazem, né? A pergunta de $1 milhão. Ficar ou sair do Brasil? Acredito que quando fazem essa pergunta aqui pra mim, ela é um pouco mais profunda, porque eu sou um cara que já construí aqui a minha base no Brasil, então definitivamente não é fácil de responder isso. Mas o que eu posso falar é o seguinte: se você já tem uma base no Brasil, o Brasil ainda é um lugar bom pra você. O que eu considero uma base, pessoal? Uma base é você estar morando em um local seguro, você não se expor a perigos constantemente. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que você mora na periferia de São Paulo. Era onde eu morava, onde eu morei a vida toda. Morando na periferia de São Paulo, eu estava seguro dentro da minha casa. Só que toda vez que eu saía às 6 horas da manhã, eu poderia ser assaltado no ponto de ônibus. Não dá pra viver uma vida assim, sinceramente. Ter uma vida dessa e ir para outro país, é melhor eu ir para outro país. Agora um ponto diferente, vamos supor que você mora ali no centro de São Paulo. Sei lá, você mora na Bela Vista. Cara, tu pode ter uma qualidade de vida boa, mas quando você sai pra rua, acabou. Tudo pode acontecer. É uma montanha-russa de emoções. Agora, morando no interior, as coisas já mudam um pouco. São Caetano, Carapicuíba, Suzano, a realidade ali de São Paulo já é um pouco diferente. O interior do Rio de Janeiro, então, cara, maravilhoso. Interior do Espírito Santo, Santa Catarina, são lugares maravilhosos. Então, se você consegue ter um lugar seguro para morar, um lugar sem violência, e ainda consegue trabalhar próximo da sua casa, morando no interior, ou até mesmo com renda pela internet, cara, isso é o dream. O interior do Brasil, na minha opinião, é muito, muito bom. Vale muito a pena. Tá? Então, nessas condições, eu coloco que o Brasil é sim um lugar bom. Quando é que vale a pena você sair do Brasil? Cara, quando você não tem nada no Brasil e você não consegue mudar a sua realidade. De fato, falar sobre ganhar dinheiro pela internet, pra mim é fácil, porque eu já fiz isso, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Mas
existem pessoas que não conseguem. Existem pessoas que simplesmente elas não vão conseguir editar vídeos, não vão conseguir ser programadores, trabalhar remoto, trabalhar home office. Existem pessoas que simplesmente não se dão bem com o trabalho online. E aí fica muito difícil. Essas próprias pessoas também não têm a capacidade ou não têm contatos para fazer uma mudança para o interior do Brasil, para um estado mais tranquilo, e etc e tal. Então, nesses casos, a melhor saída, principalmente se você tem aí abaixo dos 40 anos, cara, vai pro Paraguai. Não que o Paraguai seja muito bom, tá? Mas assim, pelo menos lá vai ter algumas indústrias que estão abrindo, recrutando pessoas para trabalhar, etc e tal. Mas Estados Unidos, cara, vá para os Estados Unidos. Ah, mas eu vou ser ilegal. Foda-se. Ah, Lucas, você tá ensinando as pessoas a ser ilegal nos Estados Unidos? Não, não tô ensinando nada, eu nem sei fazer isso. Mas, cara, qualquer lugar seria melhor do que o Brasil. Agora, se você já tem uma renda no Brasil, online, por exemplo, você é programador, você é designer, alguma coisa do tipo, e você não tem nada, você não tem casa, você não tem carro, você não tem porra nenhuma, cara, vai pra Tailândia. Vai pra Tailândia, que lá você vai alugar um apartamento 3 estrelas e vai ter uma qualidade de vida superior à qualidade de vida que você tem no Brasil, gastando menos, beleza? Bom, é isso que eu posso falar pra vocês. Uma outra coisa que eu preciso falar sobre isso aqui e que me veio à cabeça agora é o seguinte. Quando eu comecei esse canal há 3 anos, a situação era um pouco diferente, tá? Então, eu mesmo não tinha uma base há 3 anos. Só que eu acho que o tempo pra você construir isso aqui já tá meio curto, tá? Então, se nos últimos 3 anos aí você não conseguiu progredir de alguma forma, não estou falando que você deva sair do Brasil, tá? Mas se estabilizar de algum jeito, cara, talvez o tempo esteja ficando apertado, tá? Não tô querendo passar aqui uma sensação de terror pra ninguém, ou de ou falta de tempo, alguma coisa desse tipo. Mas assim, de fato eu vejo que as coisas estão cada vez mais caras, que comprar uma casa tá cada vez mais difícil. Ou no caso, eu não gosto de casa, né? Eu prefiro comprar um terreno e etc. E acho que sim, esse tipo de coisa tá cada vez mais difícil. Mas isso é uma visão minha, tá? Não leve pro coração. Eu ainda acho que dá tempo, mas assim, já é um pouco apertado, ok? Uma coisa também que eu enxergo que vai acontecer mais do que aconteceu nos últimos meses é a questão do controle de preços. Eu não sei se vocês repararam, mas quando explodiu esse negócio da guerra do Irã, a gasolina subiu no Brasil. E a gasolina subiu porque ela deveria subir. Não só questão de oferta e demanda, mas impostos e todo blá 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 que você já conhece. Mas o que importa não era o preço da gasolina naquele momento. Eu quero que você lembre o que aconteceu quando a gasolina subiu. Muitas pessoas ligadas ao governo começaram a falar que os donos de postos querem lucrar e etc e tal, e por isso eles subiram o preço da gasolina. E aí começou essa questão do controle de preço. Basicamente, colocaram um valor na gasolina, né? Sei lá quanto que era o valor na época, 6,70. E quem colocasse um preço maior do que 6,70 na gasolina teria algum tipo de multa ou teria algum problema jurídico, tá? Basicamente isso. Ou seja, imagina que você é dono de um comércio. Você é dono de um posto de gasolina. Aí você tem lá a gasolina para vender e você acha que o preço da gasolina deveria ser R$ 4.000 o litro. Só que o governo fala que você não pode. Não pode fazer isso. Caralho, mas peraí. Gasolina é minha, o posto é meu. Se eu quiser colocar 70 milhões de reais o preço do litro, eu não posso? Isso aqui, pessoal, aconteceu em relação à gasolina. Aí tem alguns fatores que... Gasolina não é o bom exemplo que eu quero dar para vocês. Nos próximos anos, isso vai acontecer em mercados. O mercado vai falar que o preço do Doritos, 10... Não, 10 é pouco, né? Já passou há muito tempo. Mas vai colocar o preço do Doritos a R$ 40. Aí o governo vai falar, não. O preço tem que ser R$ 5. E aqui a gente vai entrar basicamente no tabelamento de preços. Isso já aconteceu no Brasil, cara. E isso aqui é uma porra. Por quê? Porque o cara que é dono do mercado vai falar, foda-se, eu não posso colocar o preço que eu quiser, então
não quero mais ter esse mercado. E aí a gente entra naquele ciclo maligno que já aconteceu no Brasil, já aconteceu na Venezuela e já aconteceu recentemente na Argentina, onde o governo vai tabelando o preço, porque a população não pode saber que é graças à desgrama do Estado que os preços estão subindo, então o Estado vai colocando a culpa no empresário, mas é sempre no pequeno empresário, nunca vai colocar no empresário de grande porte, na Magazine Luiza, no velho da van, não. É sempre no empresário pequeno. Esse não vai ter como vender as coisas ao preço correto e a gente vai entrar num ciclo de hiperinflação, tá? Essa é a tendência do Brasil. Pode não acontecer isso? Pode, mas eu vou ser sincero com vocês. Se eu achasse que o controle de preço não aconteceria no Brasil, será que eu estaria estocando comida? Será que eu estaria estocando comida se eu achasse que isso não fosse acontecer? Pois é. Eu não sou o único, tá, que está estocando, só para avisar. Bom, eu também guardo comida pelo fato de que eu não quero depender de programas sociais. E não, eu não estou falando só de Bolsa Família, cara. Eu não falo só de Bolsa Família quando eu falo de programas sociais. Você já parou para pensar que o funcionário público, ele também é ajudado por um programa social? Porque o governo cria um cargo para um funcionário e praticamente não executa uma tarefa útil. Tá? O cargo só existe ali e esse cargo existe para que esse funcionário público dependa do Estado. E aí que você faz aquele cálculo de padaria, que é o funcionário público mais as pessoas do Bolsa Família mais todas as pessoas que são manipuladas. Esse cálculo existe porque é assim que o PT ganha a eleição. O funcionário público depende do Estado, o Bolsa Família ajuda as pessoas, teoricamente, né? E essas pessoas também dependem do Estado. E todas as pessoas que são manipuladas também acreditam que o Estado é eficiente. E quando você mantém todas essas pessoas aqui debaixo do seu guarda-chuva, você ganha a eleição. Apesar de que, hoje em dia, a situação tá tão feia, os preços do mercado estão tão absurdos que mesmo funcionários públicos e pessoas que dependem de auxílio, cara, elas são contra o PT. Isso existe, tá? Não acredito que a eleição desse ano seja fácil, não, tá? Mesmo esse guarda-chuva, esse lençol petista abraçando tantas pessoas, cara, ainda as pessoas estão bem desconfiadas porque os preços subiram muito. Mas enfim, ainda tem uma questão que é o aumento do armamento estatal. Então, em alguns estados do Brasil, por exemplo, os guardas, não são polícia, mas são guardas, já estão com armamento. Então, eles já podem ter ali uma pistola de calibre restrito para trabalhar. Ou seja, o guardinha está com equipamento de policial. Por que você acha que o Estado quer os funcionários do próprio Estado cada vez mais armados, enquanto ele quer desarmado? Por que será? Porque o Estado está armando cada vez mais os seus cupinchas, os seus cães de caça, enquanto você, que odeia o Estado, está cada vez mais desarmado? Medo de revolução? Medo da nepalização? Talvez? É um chute. É um chute. O que vocês acham? Enfim. E aí a gente tem a opressão da classe média. Por quê? A classe média, no geral, não são funcionários públicos. Então, diretamente, eles não se beneficiam do Estado. A classe média também não tem Bolsa Família. Então, também não tem esse benefício do Estado. A classe média também não tem armas. Ela está desarmada. Ou seja, tudo conspira para a destruição da classe média no Brasil. Se você é de classe média no Brasil e você é branco, amigo, você tá fudido. Se você é homem, então, esquece. Você está fudido. A melhor coisa que você pode fazer, cara, é se trancar num bunker. Eu sou suspeito pra falar, porque eu amaria ficar num bunker aí durante 6 meses sem sair. Jogando videogame, fazendo vídeos pro YouTube. Eu adoraria isso, mas enfim. O famoso incel de quarto, né? Que o grande coruja trata. Bom, e aí a gente entra nessa questão, o isolamento social. Eu acredito que nos próximos anos
as pessoas que não sabem viver sozinhas vão sofrer muito. Hoje em dia eu já enxergo a tristeza da classe média brasileira. Aquela classe média que confiou no Bolsonaro, que achou que as coisas iam mudar, aquele cara que tem um mercadinho, aquele cara que trabalha no Uber, mas toda semana tem que ficar preocupado para ver se o Guilherme Boulos não vai passar uma lei para cobrar INSS. É aquela porra, sabe? A classe média, ela tem problemas demais, e se ela ligar a TV, ela tá fodida, porque mais problemas vão surgir. Então o que acontece? Essas pessoas, geralmente de classe média, geralmente homens, cada vez mais vai viver sozinho. E esse será o novo padrão. Homens solteiros. Homens de direita solteiros. Esse é o novo padrão da sociedade brasileira. Aquele homem que não quer mais sustentar o peso do Estado nas suas costas. Mulheres também. Muitas mulheres se formaram nos últimos anos. Têm empregos bons, já não dependem de ter uma família. E elas vão escolher ficar sozinhas também. Por quê? Porque é menos problema. E grande parte dessas mulheres, tá? Que ingressaram, conseguiram ascender até a classe média, grande parte dessas mulheres são de direita. Só que essas mulheres e esses homens, eles conseguem viver naquele jogo familiar, aquele jogo familiar brasileiro que tá tendo agora, por exemplo. Chega a época de eleição, as famílias brigam, o filho briga com a mãe, a irmã briga com o irmão, sabe? Esse tipo de picuinha que a política tá causando nas nossas famílias, e que cada vez mais o governo aposta em pautas para separar homens e mulheres, brancos e negros. E agora tem a nova, né, que é separar as gerações, os millennials contra a geração Z, contra os baby boomers, contra a geração Y. Cara, é uma merda. Você entende que a mídia faz cada vez mais esse jogo? E isso é engraçado porque nós vamos entrar numa condição psicológica muito semelhante à de países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, onde as pessoas vivem sozinhas e elas têm muitos problemas relacionados a encontrar um bom emprego, e isso leva muitas pessoas a irem de Vasco. Então, nos próximos anos, talvez o brasileiro seja um pouco mais parecido com o povo asiático nesse sentido. Um estilo de vida de pessoa que fica sozinho, se afasta da família, que tem um mercado de trabalho muito competitivo, que cada vez mais vai aumentar a taxa de ir de Vasco aqui no Brasil. Lembrando, não é porque eu acho que isso pode acontecer, tá, que eu apoio isso, tá? Na verdade, a nossa luta é exatamente contra isso. Como sobreviver a isso, certo? Enfim, dentro disso, nós entramos nos problemas de curto prazo. Vou até escrever errado aqui. Quais são os problemas de curto prazo? Água, comida, moradia, dinheiro e segurança. Agora, falando um pouco mais aqui sobre a minha vivência, porque eu tô um pouco mais afastado do canal, é que eu tô cuidando dessas coisas aqui. Então, por exemplo, a questão da água, como vocês sabem, aqui na chácara tem uma bomba que fornece água e tal, água de poço artesiano, só que recentemente a gente perdeu acesso a essa bomba. Isso porque o jardineiro cortou o fio e deixou a gente sem água, a gente ficou sem a bomba. E o que acontece, cara? Foi até bom isso acontecer aqui, porque a gente ficou sem a água da bomba, sem a água do poço artesiano. E agora? A gente passou um aperto, tá? Mas depois a gente consertou a bomba e falou, cara, não dá pra depender só do fornecimento da bomba. A gente tem que ter outra saída. Então eu já comecei a especular e já coloquei até uma calha para fazer uma cisterna. Também vou fazer um sistema de coleta de água de nascente, porque o meu sítio tem uma nascente. E vou ficar com esses 3 sistemas aí de água. Nascente, coleta de água da chuva e também a água do poço artesiano, para eu ter um pouco mais de segurança. Agora, comida, cara. Comida, como eu mostrei para vocês. Tô tentando montar o meu estoque, tá? As coisas estão indo um pouco devagar, mas tá tudo indo bem. Você pode ver que eu tenho alguns produtos aqui, vou até explicar um pouco para vocês de como funciona isso. Essa daqui é uma das prateleiras, tá? Tem aqui na minha despensa. Como você pode ver aqui, tem bastante sardinha, tá? É uma coisa que eu gosto de consumir. Tem aqui um pouco de atum, tem aqui comida coreana, é kimchi enlatado.
também é bem interessante, não sei se vocês curtem. E aqui, pessoal, tem Lio Vibes. Qual que é a tara do Lio Vibes? Como você pode notar aqui, a comida enlatada, ela tem uma validade muito boa, só que ela tem um gosto um pouco diferente, um gosto que não é tão agradável, afinal é comida enlatada. No Brasil, recentemente chegou essa marca aqui, tá, pessoal? A Lio Vibes. E o que são esses produtos aqui da Lio Vibes, pessoal? A Lio Vibes trabalha com produtos liofilizados. É uma coisa que chegou no Brasil recentemente, mas na gringa já tem há muito, muito tempo. A liofilização basicamente é um processo de desidratação de estado sólido para gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá? Eu não sei como faz isso, não me perguntem os aspectos técnicos disso, mas o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: é uma forma de armazenamento de alimentos melhor do que a desidratação comum e melhor do que os enlatados. Por exemplo, você come um estrogonofe desse aqui, da Lio Vibes, cara, parece que você tá comendo comida de restaurante. É absurdo. Tem até uma foto para mostrar para vocês aqui a qualidade da comida. Olha esse risoto aqui, velho. Essa foto é minha, tá? Olha esse risoto aqui. Cara, isso aqui é absurdo. E aí, quando eu fiquei sabendo da Lio Vibes, o que eu fiz? Eu falei, cara, eles estão chegando no Brasil agora e eu tô montando meu estoque. Eu vou atrás desses caras. Fui, comprei o produto, gostei do produto, tá? A qualidade é insana. Achei sim um produto um pouquinho caro, não vou mentir, achei um pouquinho caro. Comparando com os alimentos aqui enlatados, é um pouquinho caro. Mas, cara, gostei demais e fui atrás deles. Conversei com a moça da Lio Vibes, conversei com a responsável e peguei um cupom de desconto para o site, tá? Então presta atenção no que eu vou falar. Existe um cupom chamado Viajante, tá? Viajante. Se você usar esse cupom, eu não vou ganhar nada, nada. Eu não vou ganhar absolutamente nada. Eu não tenho nenhum contrato com a Lio Vibes. Tá? Eu não vou ganhar absolutamente nada se você usar o meu cupom no site deles. Lucas, e por que você tá trazendo a marca? Por que você tá mostrando pra gente? E por que você fez um cupom com eles? Cara, eu só fiz isso porque eu acredito pra caralho nisso aqui, tá? Eu acredito demais nisso aqui. Essa cultura do alimento liofilizado, ela precisa crescer no Brasil. Ela precisa crescer. E esse custo aqui não tá caro, tá, pessoal? Usando o meu cupom aqui, você consegue comprar 3 refeições por R$ 82. Só que não são 3 refeições comuns, cara. São refeições, você pode olhar aqui, ó. São refeições ricas em proteínas, com fibras, com alimentos de qualidade. Cara, eu comi um risoto aqui de cogumelo, velho. Eu comi um risoto de cogumelo, pô. Eu nem gosto de cogumelo, o negócio tava insano, tá? Ou seja, é comida sobrevivencialista premium. Tu consegue comprar 3 por R$ 82. Acho que sai R$ 27 cada refeição, cara. Na minha opinião, tá? Vale muito a pena. Por quê? Porque uma marmita que eu compro aqui na minha cidade é R$ 30. E ela não vai ter a qualidade que um risoto da Lio Vibes por 27. Então eu economizo R$3 e como uma comida melhor. Então eu tô usando sim os produtos da Lio Vibes. Não sou patrocinado, não vou ganhar R$1. Vocês têm que entender que eu não vou ganhar R$1 pra estar mostrando isso pra vocês. Mas eu fui atrás da empresa porque eu acho que faz sentido. Principalmente por perfil de pessoa que eu imagino que grande parte de vocês são. São pessoas que moram em locais pequenos, em apartamento. Gente que não tem... Por exemplo, eu tenho um espaço só para colocar comida. Eu tenho uma despensa. Mas eu imagino que você tenha, sei lá, armário só. E você não tem uma despensa dedicada para alimentos. Então, isso aqui te ajuda muito, porque você pode estocar muitos desses aqui por um preço acessível, cada refeição a R$ 27, e ocupando pouquíssimo espaço, cara. Então, é também uma opção para quem tá começando agora. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar é que o negócio é absurdo, tá? Para ficar pronto, você só coloca uma xícara de água fervendo aqui dentro desse pacote e pronto. Você vai ter aí o alimento que você quiser. Tem uma feijoada com arroz, tem estrogonofe de frango, mas eu gosto dos risoto, cara. Vai no risoto, o risoto é realmente muito brabo, tá? Então, eu ainda vou fazer um vídeo, tá, pessoal? Mostrando todo o meu estoque, tudo que você pode comprar. Mas o que tá tendo de novidade agora, que tá sendo o meu foco, é juntar uma grana para estocar os liofilizados, tá? Porque
Cara, imagina tu ficar 5 dias seguidos comendo enlatado. Ou 5 dias seguidos comendo desidratado. É foda. Mas 5 dias seguidos comendo, porra, Leo Vibes, cara, é brutal. É muito gostoso, cara. Ficaria tranquilamente comendo risoto todo dia, pô. Estaria feliz pra caralho. Então, vou deixar aqui o link abaixo, tá? E o meu cupom, cara. Cupom viajante, tá? Não vou ganhar porra nenhuma, tá? Eu fui atrás deles, tá? Tô fazendo a publi de graça aqui pros caras. Mas, porra, eu ficaria muito feliz se esse tipo de produto aqui, cara, produto sobrevivencialista, de qualidade, fizesse mais sucesso no Brasil. Sabe por quê? Olha o que os caras têm na gringa. Meu sonho, rapaziada, meu sonho é esse aqui, ó. Você chegar na Amazon do seu país e poder comprar aqui, ó, 72 horas de comida, ó. Ou melhor, comprar aqui, ó, um ano de comida por quase $2.800, mas você compra um ano de comida, ó, de sobrevivência. Você acha? E se as pessoas tivessem aí estocados um ano de comida nas suas casas, vocês acham que elas aceitariam essa putaria de imposto que acontece aqui no Brasil? Vocês acham que as pessoas... Se a gente tivesse comida para um ano e arma dentro de casa, vocês acham que a gente aceitaria? Você acha que a maioria das pessoas aceitaria essa putaria de Banco Master, INSS? Pois é, velho. Um passo de cada vez. Então, se quiser colaborar comigo aí, cara, tenta espalhar essa mensagem aí para o máximo de pessoas possível, tá? Enfim, eu tô me preparando, cara. A situação é difícil, é complicado, mas assim, eu decidi ficar. Quem for sair, deixa o número aí, que se um dia ficar bom eu ligo pra vocês, beleza? Bom, é isso. E vai lá na Leo Vibes, usa o cupom viajante. Você não vai estar me ajudando, cara, mas você vai estar ajudando aqui a nossa cultura, velho. Porque se esse tipo de alimento fizer sentido, mais marcas vão chegar. E quem sabe a gente alcança um estado aí melhor de cuidado com a nossa vida, com proteção, sei lá. Enfim. Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.